Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado. Senhor, a palavra é tua, o poder é teu, o Espírito é teu. Usa-me como ministro do Senhor pela tua graça e misericórdia. Estamos com o coração aberto para o teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos na quarta petição do Pai Nosso. Dá-nos hoje, versículo 11, né? Dá-nos hoje o pão para esse dia. Ou como nós comumente aprendemos, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não tem nada de errado nisso, né? Então essa é a oração modelo. Nós vimos primeiro, então, as petições ligadas com o reino de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora nós entramos no grupo de petições relacionadas às nossas necessidades. O pão nosso, perdoa os nossos pecados e não nos deixe cair em tentação. O segundo grupo, aparentemente nós mudamos então daquelas necessidades celestiais, das altíssimas ligadas a Deus, e entramos nas menores ligadas a nós, como se elas fossem inferiores. Mas não é isso, porque Jesus coloca essas necessidades, essas petições. Ele está falando que elas são importantes. As nossas necessidades básicas são importantes para Deus. Aliás, são elas que sustentam o primeiro grupo de petições. Nós não vamos conseguir santificar o nome de Deus na nossa vida, buscar o seu reino, buscar a sua vontade, se não formos supridos no pão, no básico, se não formos perdoados dos nossos pecados e se não formos protegidos por nosso Deus. Sem esse amparato básico do Senhor, será muito difícil a gente honrar com as questões acima que Deus colocou. Então é apenas separado porque foca mais em nós, mas não são menores ou inferiores. Então, para a gente participar ativamente na expansão do reino de Deus, Jesus inclui as nossas necessidades físicas, para que a gente possa, confiante no Pai, apoiado nele, com vigor, agir pelas suas causas, pelas causas de Deus, pela missão que Ele dá a cada um de nós, como igreja, como indivíduos, para cumprir aqui. Ao longo da história da igreja, teve um grupo de pessoas que tratavam com desprezo as necessidades físicas das pessoas. Logo no início da igreja, eles começavam a diminuir a importância do corpo. Tal desprezo era ruim, tudo que era material era ruim, inclusive o corpo. Esse grupo de pessoas que influenciavam dentro da igreja foram fortemente influenciados pela filosofia grega pagã, que o corpo é ruim, a matéria é ruim e o espiritual é bom. Então criava-se essa dicotomia, essa diferença, buscar-se o que é espiritual e não se importar com o material. Então o corpo não importava, necessidades físicas são carnais, coisas da terra, o que importa são as coisas do céu. Isso é heresia, a ponto deles começarem a negar a encarnação de Jesus. Jesus não veio em carne, porque a matéria é ruim, a carne é ruim. Se Jesus é Deus, Ele veio em espírito, que nós vimos era uma materialização espiritual, como é que se for, né? Telegrama, aqueles... Holograma, obrigado, professor. Um holograma de Jesus.
Então é como se fosse algo assim. Então Jesus não veio em carne. Começaram a duvidar da humanidade de Cristo Jesus, a qual nós precisamos que seja real para a nossa salvação, porque Ele é o nosso substituto em carne. Então isso foi uma heresia que surgiu por desprezarem as necessidades materiais básicas. Mas o que essa sentença, dá-nos hoje o pão de cada dia, pode nos ensinar? Ou o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos olhar essa sentença e ver como as nossas necessidades materiais têm importância para nós. E a gente começa pelo pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão. Pão aqui não se trata de alimento espiritual. Tá? Pão realmente aqui quer dizer comida. É algo material. É uma linguagem genérica para todo o alimento necessário. E pão é o alimento básico, na maioria das nações. Teve um professor meu que disse que trigo se encontra em todo lugar. É mais ou menos. Mas é muito básico para todas as culturas. O pão. E Jesus está ensinando a gente a pedir pão. Pedir pelas nossas necessidades básicas. Isso inclui necessidades para a sobrevivência, necessidades físicas para a preservação da vida, o alimento, a saúde, o vigor para trabalhar, a criatividade, sabedoria para a tomada de decisões, prosperidade dos negócios, para que todas as nossas necessidades sejam supridas. Jesus está ensinando que os seus discípulos precisam confiar que seu Pai Celeste suprirá as necessidades físicas, porque Ele é Pai e está interessado nas nossas necessidades pessoais. Observe a ênfase, Ele está interessado nas nossas necessidades, não nos nossos desejos, não nas nossas luxúrias, não nas nossas vontades. Nós muitas vezes transformamos sonhos e desejos em necessidades e buscamos e batalhamos e lutamos por coisas que queremos ter como se fosse necessariamente básico para a nossa sobrevivência, e de fato não é. Jesus promete, garante o que é necessário para a nossa sobrevivência. Ele é muito gracioso, maravilhoso e sempre nos dá muito além do necessário. Sempre nos abençoa com regalias, realizando sonhos, nos permitindo usufruir de um cuidado de um pai que se alegra em dar um presente para o filho. Está aqui, meu filho, eu te abençoo, usufrua para a minha glória. Ele é um pai amoroso, mas o que ele nos promete é o necessário. A gente que tem uma mentalidade muito acima do necessário. Pão. Ele prometeu essas nossas necessidades básicas. Lembram-se daquele versículo? A gente até comentou, quinta-feira no GC, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Abra sua Bíblia e veja se é amém mesmo. Mateus 6, 33. Confira o que o pregador fala, irmão. Vai para a Bíblia. Não confie no que as pessoas falam no microfone. Vai para a Bíblia. O que está escrito aí em Mateus 6, 33? E as demais coisas? Tu está lendo ou está chutando? Alguém que está com a Bíblia? Todas estas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ah, tá, agora fez sentido. Não, ainda não fez. Essas o quê? Por isso, leitura e interpretação de texto básica. Vamos entender o contexto do que Jesus está falando. Vamos voltar no versículo anterior. Ele está falando dos nossos suprimentos. O versículo 31 anterior vai dizer isso, né? Leia aí, irmão. Quem está com a Bíblia aberta pode ler o 31, 32 e 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. E todas estas coisas que ele falou no 31. O que comer, o que beber e o que vestir. O Pai sabe que vocês precisam e vai abençoar, vai ajudar. Quem é que corre atrás dessas coisas, a Bíblia diz? Os pagãos. Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que ignoram a existência de Deus,
que se deixam levar por qualquer filosofia e vã doutrina. Quem é que empenha a vida, corre atrás do que comer, do que beber, do que vestir? Os pagãos. Os filhos de Deus sabem que o seu Pai suprirá aquilo que é básico. É isso que Ele está ensinando. Então todas essas coisas básicas Ele vai nos suprir. Mas nós pedimos pão. Pão. Por que a gente pede pão? Isso é para nos ensinar moderação. Pão, e não pedimos guloseimas. As guloseimas de cada dia, a sobremesa, a barra de chocolate 80%. Porque eu não gosto de muito açúcar, né? O X da sexta-feira, junto com o Netflix. Nós não pedimos guloseimas. Eu não creio que seja errado você pedir guloseimas para Deus. Mas Ele nos ensina a pedir pão. E quando nós oramos pelo pão, a gente vê, nossa, eu tenho muito pão. Está sempre sobrando pão. E aí eu me torno mais grato. Eu me torno mais generoso. Eu olho e começo a enxergar que a realidade do mundo tem muita mesa sem pão. Mas eu nem agradeço pelo pão. Eu fico só pedindo pelas guloseimas. E reclamo, de novo geleia de uva? Mas se não tivesse pão, nem precisava de geleia de uva. Deus nos supre no básico, no necessário, muito além pela graça dele. Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9 nos diz isso, né? Mais ou menos sobre isso, sobre essa questão da moderação. Ele diz, não nos dê, Senhor, nem riqueza, nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que me for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube. E com isso, desonre o nome do meu Deus. Ou seja, pedir pão para Deus nos ensina moderação e contentamento. Obrigado, Senhor, pelo pão. Ao pedir pão, é inevitável que eu seja constrangido a agradecer pelo pão. Porque eu olho para minha mesa e vejo que nunca falta o pão. A vida de hoje, na maior parte da sociedade ocidental, não é precária. Nós vivemos tempos de muito conforto, irmãos. Assista qualquer filme medieval, qualquer filme antigo que você vai ver o conforto que nós vivemos. Mas, infelizmente, essas dádivas, essas bênçãos do conforto contribuem para a nossa ingratidão. A gente acaba sendo ingrato, muitas vezes. O pão nos ensina moderação e contentamento. Mas Jesus continua a sentença. O pão nosso, o pão que é nosso. Não é um pão para você, um outro para mim, um para o fulano, um para o Beltrano. É um pão que é nosso. O pão nosso, porque ele nos ensina a compartilhar, a sermos generosos. Dizer pão nosso é dizer, Senhor, nos faz generosos. É um pão para compartilhar. É um pão que eu recebo porque não é só meu. Dá-me, Senhor, o pão meu. É o pão que é nosso. Se alguém precisar, meus irmãos, é nosso. Está aqui. Tem uma pessoa que eu conheço que entendeu isso. E às vezes eu peço uma coisa emprestada para ele. Cara, é nosso. Ah, tu tem tal coisa? Sim, tenho. Ah, mas tu vai... É nosso, cara. É nosso. Esse entendimento de que o que nós temos é nosso. É para a glória de Deus. É para ser compartilhado. O que eu recebo da mão de Deus é para ser usufruído e compartilhado. Por quê? Porque há um só Deus, irmãos. Um só Filho. Um só Espírito, no meio do qual todos foram batizados em um só Espírito, juntos, unidos em um só corpo, para compartilhar um pão. Não seria diferente? Orar o pão nosso é dizer, Senhor, nos dê pão, não só a mim, dê ao meu irmão também, aos outros que compartilharão comigo. Abençoa o meu irmão, abençoa a mesa do meu irmão, o trabalho do meu irmão, para que ele prospere e compartilhe, seja generoso, para que eu também possa fazer isso. E assim nós vamos aprendendo que quando Deus coloca na minha mão, é para usufruir e compartilhar. É para dizer, você conseguiria orar, Senhor, coloca na minha mão e será compartilhado entre os teus filhos. Senhor, me abençoa com esse processo trancado há anos, me abençoa com esse rolo que não sai, com aquele negócio que nunca resolve, com aquele terreno que está anos para vender, com aquele carro que não... Me abençoa, Senhor. Quando você me abençoar, vai ser para compartilhar, para dividir, para abençoar também. É isso que Deus quer nos ensinar. Eu te abençoo para você me representar, me abençoar. Pão nosso nos ensina a preocupação com os outros, intercedendo e compartilhando com outros.
Não é o pão meu para minha satisfação, não é para minha restituição, né? Como nós cantávamos antigamente, Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Como assim? Como assim? Olha o que Romanos 11:35 nos diz, irmãos. Quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Graça dada para ser compartilhada. Glórias ao nosso Deus. Deixa aqui já. O que Deus está colocando em minha mão e na sua mão é para ser multiplicado e compartilhado, pois Ele irá cobrar o pão nosso. Ele vai cobrar o que tu fez com o que eu coloquei na tua mão. E isso não é apenas dinheiro, não é apenas comida. Não me refiro apenas a isso, mas dons, habilidades, capacidades que Deus te deu, o tempo que Ele te dá. Como você tem usado? Como você tem compartilhado a sua vida com a família de Cristo? Como eu uso tudo isso? Como eu tenho servido aos outros com o que eu tenho? Será que é só na base do money, da troca, da barganha, do toma lá, dá cá? Eu faço, mas eu quero receber alguma coisa de volta. Será que eu só compartilho as minhas sobras? O que sobrou na minha geladeira, o que sobrou na minha mesa, o que sobrou no meu guarda-roupas, o que sobrou na minha carteira. Será que é só isso que eu compartilho? Só as sobras? O que sobrar do meu tempo? Ao orarmos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, aprendemos moderação, contentamento e a generosidade. O pão nosso de cada dia. E cada dia é um termo grego encontrado apenas nesse texto. Em toda a escritura do Novo Testamento, essa expressão é encontrada somente aqui. E ela pode ter uma tradução no sentido, no dia que está vindo, no dia que virá. Se eu peço de manhã é pelo dia que eu vou passar, se eu peço à noite é pelo dia que virá. Nesse dia que eu estou vivendo. Pode ser traduzida, dá-nos hoje a porção necessária para o dia de hoje. Cada dia. E ao ler assim, ao pensar nisso, não tem como a gente não lembrar do povo no deserto, do povo no Egito. Quando saiu do Egito, vagava pelo deserto, rumo à terra prometida. Deus disse para eles: eu vou sustentar vocês. Eu que vou sustentar vocês. E Ele mandava a cada dia a porção para aquele dia, o maná do céu. E eles eram alimentados por Deus. Na sexta-feira Ele mandava uma porção dobrada para que no sábado eles pudessem descansar, contemplar, meditar e buscar a Deus. E não precisassem trabalhar, arrecadando, juntando, comendo. Então na sexta-feira. E eles não podiam nem acumular. Se eles acumulassem, o que acontecia? Estragava. Vou guardar aqui. Não, eu vou sustentar dia após dia. Joga fora o que sobrou. Distribui. Coma bem hoje, porque amanhã eu vou te sustentar de novo. Não é você que guarda e acumula, sou eu que te sustento dia após dia. O que Deus está ensinando para o povo no deserto, o que Ele ensinou para eles, o que Ele quer nos ensinar aqui: o sustento de vocês é minha responsabilidade. É isso que Deus está dizendo para nós, irmãos. O sustento de vocês é minha responsabilidade. Deus chama para Ele a responsabilidade de sustentar os filhos dele. Isso é manifesto em um processo diário. E aí, como é difícil a gente lidar com processos, como é difícil lidar com dia após dia, com cada dia. É porque isso desenvolve em nós a dependência de Deus. Todo dia ir lá, todo dia buscar, todo dia ir lá catar o pão, todo dia ter que trabalhar, todo dia ter que esperar. Todo dia ter um relacionamento com o Pai. Nós vivemos tempos tão bons, como eu falei, tão confortáveis, que parece que essa petição, o pão nosso de cada dia, perdeu poder. Parece uma coisa tão banal e repetitiva. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós perdemos a visão bíblica do cuidado diário de Deus conosco. Deus está cuidando de você, mesmo sem você perceber, dia após dia. Precisamos reconhecer a nossa dependência diária da providência divina no nosso fôlego quando acordamos, no despertador que toca, no celular que você tem, na tecnologia que você usa, na saúde que tem, no entendimento que tem para exercer o teu trabalho, no sustento que você recebe, em tudo, e descansar no cuidado diário do nosso Deus. Mesmo que talvez você tenha sustento para mais um dia. Alguém aqui está tranquilo para o dia de hoje, para amanhã?
A pergunta seria: alguém não está, né? Mesmo você estando tranquilo para o dia de amanhã, para o mês seguinte, para daqui 2 anos você pode estar garantido. Mesmo que você tenha reservas enormes e possa estar garantido por anos, talvez gerações, você pode relaxar. Quanto ao sustento financeiro, material, tudo pode ser consumido pelo tempo, pela traça, pela ferrugem, por ladrões, pela economia, por fatores ecológicos, sociais, políticos. Tudo indica que, em última análise, nossa dependência do Deus soberano que governa esse universo é diário e constante. É Ele quem garante, e não nós. Nós dependemos dEle, da palavra dEle, e Ele é fiel à sua palavra, e Ele nos diz que nos suprirá, como nós lemos em Mateus 6:33. O pão nosso de cada dia nos ensina uma lição de confiança no processo que Deus tem para mim e para você. Hoje eu recebo o necessário para hoje, e amanhã eu recebo o necessário de amanhã. Mas a gente começa a se perguntar: Senhor, mas e depois de amanhã? Senhor, mas daqui 2 meses eu vou ficar sem ter o que fazer, sem ter dinheiro, Senhor. Senhor, daqui 3 meses eu não vou ter como comer. Deus está dizendo: hoje. Mas Senhor, mas e se acontecer alguma coisa? E se houver uma guerra? E se o Brasil se envolver em guerra? E se a bolsa despencar? E se tomarem os meus bens? E se pegarem minha casa para dar para quem não tem casa? E se? Jesus diz: calma, aquietai-vos, calma. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta para cada dia os problemas do dia de hoje. Confie em Deus. Confie, Ele sabe das tuas necessidades. E Ele te suprirá. Ele diz: baixa tua bolinha, respira e usufrua de mim. Eu cuidando de você dia a dia. Deus não é o primo rico ou a Natália Arcuri. Deus não diz para você: acumule, busque independência financeira. É claro que tomar as devidas proporções, planejamento com o que você recebe é saudável, é necessário, é bom, é importante. Mas nós não podemos confundir as coisas. Deus não diz que é errado fazer provisão para o dia de amanhã. Afinal, em Provérbios ele nos ensina, a ter com a formiga. Olha para a formiga, aprenda com ela, que trabalha bastante no verão e acumula para o inverno, a qual ela não vai conseguir trabalhar. Se eu sou vendedor de picolé, eu tenho que vender bem e acumular, porque no inverno não vou vender picolé. Então ele nos ensina a planejar, a organizar as nossas despesas, os nossos planejamentos. Mas a Bíblia nos ensina e condena a ansiedade pelo futuro, como se não houvesse um pai provedor e protetor. Tem um pai provedor e protetor. A Bíblia condena a ansiedade pelo futuro como se não houvessem irmãos que precisam da nossa ajuda, do nosso amparo. Como se não houvesse reino, como se não houvesse missão, e você estivesse aqui apenas para acumular por uma possível necessidade futura. Deus, a Bíblia, condena a ansiedade pelo futuro, uma preocupação com o futuro que nos leva à ganância, a querer ter mais, a acumular, a ver os nossos zerinhos aumentando antes da vírgula, nas nossas poupanças e contas. Ansiedade pelo futuro que nos leva a deixar de contribuir com a necessidade, de abençoar alguém, de abençoar vidas, de abençoar a missão do Senhor, que nos deixa de aproveitar e viver o bom, viver bem o dia de hoje, como o Provérbios nos ensina. Aproveita o dia de hoje, contempla, toma o teu bom vinho, usufrua, porque você não sabe do dia de amanhã. Curta, mas essa ansiedade que nos leva a trabalhar excessivamente, prejudicando o nosso corpo físico, a nossa saúde mental, que nos leva a prejudicar relacionamentos entre marido e mulher, entre filhos e pais, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso, olha, eu preciso acumular, eu preciso garantir o futuro do meu filho, eu preciso. É você que garante o futuro do teu filho? Olha o que você está falando. Quem é que garante? É Deus. É o teu Pai Celestial. Devemos ser responsáveis, não se aproveite disso como uma palavra de incentivo à irresponsabilidade. Devemos cuidar, mas em última instância é Deus quem protege, cuida e garante o sustento dos seus filhos. Deus está dizendo: eu vou dar o pão diário para vocês,
dependerem diariamente de mim, virem me buscar diariamente, não esquecerem que eu estou aqui. E como é bom para um pai ver o filho vindo pedir. É gostoso ver o filho pedir ajuda, pedir algo. Eu quero, Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O texto bíblico diz: nos dá cada dia é confiança no processo do Pai. E depois nós temos nos dá hoje. O texto não diz: Senhor, nos vende pão todos os dias, por favor. Senhor, troca comigo esse pão por alguma coisa. Não tem nenhuma tentativa de barganha com Deus aqui. Ele está pedindo que Deus dê. Ele está nos ensinando a pedir: Deus, nos dá. Alguém que não tem pede: eu me dá. Eu não quero promissória, eu não quero ficar devendo, eu quero que tu me dê. É isso que ele está pedindo. Uma atitude que revela humildade e dependência de Deus. Humildade. Tiago capítulo 1, versículo 17 nos ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 nos diz, irmãos: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Mas nós gostamos de nos orgulhar. Eu ralei, eu fiz hora extra, eu trabalhei, eu estudei, eu virei noites para chegar na profissão que eu tenho estudando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu que arrisquei aquele negócio, eu que coloquei em risco perder tudo, eu que assumi, eu que fiquei noite sem dormir, eu que. A gente não esquece que Deus que te deu essa ousadia, essa coragem, te preservou, te deu força, te deu saúde, te deu todo o sustento no processo para que você fosse abençoado. Você usufruiu do cuidado dele e correspondeu. Glória a Deus pelo seu empenho e esforço. Deus não nos incentiva a ficar parado esperando cair o maná do céu, mas a confiar nele e a trabalhar. Porque o nosso Deus é um Deus doador. Deus honra e abençoa. Mas quem é que te deu oportunidades? Quem é que te deu saúde? Quem é que te deu paz para te ajudarem? Não, mas meus pais não me deram nada. Não, quando você era criança, você não recebeu comida, instrução, escola. Você não recebeu cuidado, proteção dos seus pais, até que você pudesse, por conta própria, procurar um sustento? Não, mas eu não tive isso, pastor. Não foi Deus que te protegeu de golpes nas negociações? Não foi Deus que te protege do seu negócio de ladrões, de pessoas mal intencionadas? Não é Deus que te conduz ao trabalho todos os dias te protegendo? Não é Deus que abriu teus olhos quando não era um bom negócio? Não foi Deus que te deu memória para lembrar de fazer aquela boa prova e conseguir aquela vaga que você tanto queria? Não foi Deus que te deu inteligência, força? Quem que é que te dá tudo isso? Quem é o sustentador da tua vida? É Deus. Deus é um Deus doador. Quem pede diz: Deus, me dá, porque reconhece que vem dele e que ele dá. Quem não pede, na maioria das vezes, é porque acha que consegue sozinho. Não vou pedir por isso. Confia no seu próprio braço, confia no seu potencial. Não, eu sou bom na minha área, não preciso pedir por isso. Confia nos seus bens, confia na herança do papai e da mamãe. Se considera autossuficiente. Mas muitas vezes a nossa ausência de pedido comunica orgulho e arrogância. Eu não preciso de milagres, eu acho que eu vou me virar. Eu me viro, eu dou conta. Eu vou dar conta, eu sei como fazer. Eu sei como educar meus filhos sozinho. A gente se vira, não preciso pedir sabedoria para educar meus filhos. A gente se vira, não preciso pedir sabedoria para lidar com a minha esposa, para lidar com meu marido. Não, é normal, todo casamento tem esses conflitos, mas a gente vai se virando, a gente vai levando. Eu não preciso ser humilde para pedir: Deus, me dê sabedoria, me dê um irmão para me ajudar com os meus conflitos. Não, eu me viro. Agora tem Instagram, tem um monte de gurus ali que ensinam como você lidar com seus filhos, com o seu casamento, com o seu tempo, 5 passos disso, 5 passos disso, 5 passos daquilo. Não se entregue a essas mentiras de Satanás, irmãos. Não se entregue à inclinação da sua carne. Peça, reconheça as suas limitações, as suas fraquezas, os seus riscos e a dependência do Pai. Peça. Um filho pede ao Pai. E como eu falei antes, o pai se alegra do pedido do filho. Como é bom quando o Isaac vem pedir algo para mim: papai, eu preciso da tua ajuda. Papai, me ajuda.
dá uma alegria na gente poder ajudar, poder participar do desenvolvimento do filho. Ele tentando fazer algo sozinho ali, é legal a gente ver também ele amadurecendo, conseguindo fazer as coisas sozinho, mas ele tenta, até que ele não consegue e vem: papai, me ajuda. Eu estava aqui te esperando, filho, para te ajudar. Deus está à nossa disposição. Devemos orar: Pai, como cantamos, preciso de Ti, distante de Ti não posso viver. Deus, me dê saúde, me dê disposição para o trabalho que está difícil de enfrentar. Esses colegas de trabalho, esse chefe. Senhor, me dê vigor, me dê discernimento, sabedoria para dizer não, sabedoria para dizer sim, sabedoria para parar de trabalhar excessivamente, se for o caso. Parece um pouco paradoxal, né? Precisamos confiar na providência, no cuidado de Deus, mas devemos ser diligentes e fazer tudo o que pudermos para sustentar nossa família. Confiar no sustento de Deus, na providência dele e ser diligente, trabalhar para sustentar a nossa casa. Às vezes Deus te manda trabalhar, vá trabalhar, aproveita essa oportunidade. Eu vou te dar uma oportunidade extra para suprir tua família. Eu vou te dar algo agora que você vai precisar ir um pouco além do seu esforço comum. Se puxa, mas eu vou te dar essa oportunidade. Mas vai chegar o momento que Deus vai dizer: pare de trabalhar. Não é você, sou eu. Pare de trabalhar. Prioriza aquilo que eu já coloquei no teu coração, que eu já mostrei para você. Prioriza o meu reino e todas essas coisas básicas serão acrescentadas. Ei, trabalhe menos. Eu que te sustento, eu cuidarei do seu filho. Não estraga o que eu quero fazer na tua vida e na vida do teu filho, achando que você vai garantir. Pela graça de Deus, irmãos, eu tenho alguns relatos da providência e do cuidado de Deus sobre a minha vida e outros testemunhos que eu já ouvi e vi, que eu conheci. Eu quero compartilhar um com vocês. No nosso segundo ano do seminário, era seminário de tempo integral, nós não tínhamos como trabalhar, não era só estudo à noite, você estava lá dentro, tinha que trabalhar, era manhã, tarde e noite de envolvimento, não tinha como a gente ter uma outra fonte de renda fora, trabalhando. A gente tinha que se sustentar e ter pessoas que nos sustentavam lá. Mas para suprir todas as despesas era pesado, era difícil. E aí eu pedi as contas da empresa, eu tinha um acerto, então no meu primeiro ano eu fui queimando o meu acerto, né, da indústria. E aí acabou esse dinheiro. E aí eu vendi meu carro, que tinha ficado parado aqui, ali pelo segundo ano. Foi essa do carro, nem estava aqui para contar, mas no mês que faltou dinheiro, né, naquele mês que acabou todas as economias, depois de mais de um ano tentando vender o carro, foi o mês que eu vendi o carro. Aí entrou à vista o dinheiro da venda do carro no mês que zerou. Aí entrou o dinheiro, entrou um valor de venda de carro que não era do dia, era um valor para meses. Aí eu fiquei mais tranquilo por uns bons meses. Mas de novo foi ficando apertado. E aí Deus nos mandou trabalhar dentro do seminário. Ele nos abençoou com bolsa de estudos, que tem um milionário empresário de Manaus que abençoa muito generosamente várias missões, e ele mandava dinheiro para o seminário para abençoar alunos com bolsas de estudo. Então, uma parcela da minha mensalidade esse cara pagava. A Daphne ganhou uma bolsa na biblioteca, então ela trabalhava lá na biblioteca e ganhava uma renda extra. E eu também a gente começou a vender coisas. A gente começou a fazer algumas coisas lá. Eu criei uma hamburgueria. Criei lá o Tchê Louco, a gente vendia 3 tipos de lanche: o hambúrguer bagual, o macanudo, o mirim. E aí os solteiros lá sempre morrendo de fome, aquela gurizada, a gente vendia bem para eles. Ficava de noite fazendo hambúrguer para aquela gurizada. Começamos a vender sobremesa e refrigerante no refeitório. E a gente começou a entrar uma renda extra boa, que nos deu tranquilidade. Mas também começou a pesar o cansaço físico. Trabalhando de noite até de tarde, limpando as coisas, indo para o mercado lá no Atacadão, fazendo compras, guardando, fazendo planejamento, planilha, cobrando os alunos. Isso começou a desgastar. E Deus me deu essa sensibilidade, mostrou: olha, não foi para isso que eu te trouxe aqui, para empreender um negócio dentro do seminário. Confia em mim. Eu te mostrei que eu faço mandando trabalhar, mas agora estou mandando você parar de trabalhar. Aí eu parei com os hambúrgueres, fiquei só com os docinhos ali. Vendendo um mousse, um creme lá no refeitório, e vendia bem também, refrigerante para os alunos, e ajudava. Mas ainda assim, isso me incomodou. Não, a gente precisa parar. E eu e a Daphne em oração: vamos parar, Deus vai mandar outra forma. Era um dinheiro bom que a gente estava entrando, mas estava dando muitos desgastes. Vamos parar. No mês que a gente parou, no mês seguinte entrou uma oferta aleatória na nossa conta corrente, né? Exatamente na nossa média de lucro líquido do que a gente tinha.
Então, podia ser a coincidência, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de coincidência, é um Deus que supre. E o valor que entrou, eu falei assim, nossa, eu acabei de fazer as contas aqui, fechando qual era a nossa média de lucro líquido desses últimos trimestres, e entrou esse valor aqui, arredondado para mais um pouquinho, para ficar no zero. Exatamente esse valor. Deus sustentando, cuidando diariamente, nos abençoando, para a glória dele. Recentemente, irmãos, eu estava tendo algumas oportunidades de trabalho e precisando, a gente começou um ano um pouco difícil e aí apareceram algumas oportunidades, mas Deus ministrou no meu coração, numa manhã, recentemente, não vou entrar em tantos detalhes, e aí eu decidi naquela manhã dizer não a alguns clientes, estavam esperando respostas minhas. Eu tenho que escolher entre isso e isso, e eu decidi, né, ministrado para o Senhor, diga não, eu quero que você faça outra coisa no teu tempo. E antes de eu conseguir dar a resposta para os meus clientes, Deus já mandou a resposta dele. Antes, porque eu estava numa reunião, numa ministração, eu disse, quando eu sair daqui, eu vou entrar em contato. Mas eu saí, fui para uma outra reunião, não deu tempo, e nessa reunião, Deus deu a resposta dele, do porquê eu deveria dizer não para os meus clientes. Algumas oportunidades que estavam surgindo. Porque Deus diz, vá trabalhar, mas Ele diz, pare de trabalhar. Quem cuida de você, a responsabilidade do seu sustento é minha. Eu sou responsável por cuidar da tua vida. E eu uso isso e faço isso da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos ensina humildade e dependência de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é a fonte suprema de todo o bem, irmãos. Seja roupa, trabalho, saúde, abrigo, cama, travesseiro, carro, força, inteligência, amizades, contatos, sabedoria, né? Network que você fez, que Deus colocou na sua mão, na sua vida. Ele não nos deve nada. É por amor, é por graça dele sobre a nossa vida. Deus que nos abençoou. Cardápiozinho. Humildade e dependência. Deus, me dá, Senhor, me dá, eu preciso. Hoje, humildade e dependência. Concluindo, eu convido os irmãos do louvor para se posicionar. Deus nos criou pelo seu poder, nos redimiu pela sua graça e nos sustenta por sua providência. Entenda isso. Eu vou repetir porque você pode ter se distraído com o movimento. Deus nos criou pelo seu poder, nos redimiu pela sua graça e nos sustenta por sua providência. É tudo com Ele, é tudo sobre Ele. O antídoto para a ansiedade, para o nosso sustento, é a oração modelo, que modela as nossas vidas. Por isso, feche seus olhos. Feche seus olhos, entre em espírito de oração. Peça para Deus sondar o seu coração, revelar a você como você precisa ser mais modesto, mais generoso, mais confiante, mais humilde e dependente de Deus. Eu acredito que Ele já lhe revelou essa noite, já tem mostrado para você. E está mostrando mais. Não endureça o seu coração. Não ignore a voz do Espírito Santo de Deus falando para você. Confie em mim. Não chame de planejamento a sua falta de fé. Não chame de cautela a sua falta de generosidade. Não chame de ganância, de prioridades a sua ganância. Não, eu tenho prioridades. Não chame de cuidado e prevenção a sua incredulidade. O pão nos ensina a moderação. O pão nosso nos ensina a generosidade. A cada dia nos ensina confiança em Deus, no processo dele. E nos dá hoje, nos ensina humildade ao nosso Pai. Eu disse no início da mensagem que esse pão é físico, para as nossas necessidades básicas. Mas o Evangelho de João nos conta que logo após Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes e alimentar uma multidão com o pão físico, Ele diz para essa mesma multidão
Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus, o Cristo. É tudo sobre Jesus. Tudo isso que ouvimos, irmãos, se resume de maneira grandiosa quando buscamos a Jesus. Somente quando estamos em Cristo Jesus, o verdadeiro pão que satisfaz a nossa vida, a nossa alma, nós podemos orar com todo sentido, com toda gratidão e prática. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração do Pai Nosso não é apenas um modelo de oração, mas um modelar das nossas vidas, para a glória de Deus.